Gravando, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma tarde para o estudo do Nosso Lar, livro de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E primeiro uma pagininha, vou, como o nosso amigo Zé Luiz, no Minutos de Sabedoria. E é a lição 115, aberta ao acaso. Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem, segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas, por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor, por onde quer que você passe. E assim, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo, para a reflexão, para a troca de ideias, troca de afeto e de alegria. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado e de preencher os nossos corações com essa bondade, com essa serenidade e tudo que a nossa doutrina traz para a gente. Que assim seja, graças a Deus. E aí, como eu adoro fazer comentários com você, essa página não foi para o estudo, tá? Foi para mim, porque minha reflexão matinal foi sobre isso. Nossa, 115? 115. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, aí eu não vou mais ver vocês, aí o Zé vai estar observando se alguém quer falar, levantar a mãozinha, alguma coisa, tá? Aí ele me avisa, aí eu paro de falar. E eu adoro falar, vocês sabem, né? Então, vamos aqui, aperta aqui, aperta aqui. Aí, antes de colocar o texto, eu vou fazer uma lembrancinha de que foi o capítulo passado, tá bom? E eu vou precisar mostrar uma figura para vocês. Para a gente relembrar do capítulo 20, que foi falado do lar, né? E aí, uma coisa bem importante, bem legal que eu achei, deixa eu ver se eu consigo pôr grande para vocês verem. Vocês estão vendo grande? Não, estão vendo pausado, né? Eu pausei. Aí. Ainda nem não está aparecendo nada. Ah, your screens falou que tá no, que a minha compartilhamento está no pause. Eu nunca vi isso. Tá só uma tela cinza, Tati. Então, tá falando para mim que eu tô no pause. Como é que eu tiro desse pause? Peraí, vou tirar o compartilhamento e vou voltar de novo. Peraí. Aqui. Acho que você tem que abrir a foto antes de compartilhar. Você compartilhou direto da pasta e não foi. Vamos ver agora se vai. Foi? Foi. Foi, chegou! Então, para a gente lembrar da importância do lar, essa imagem eu achei legal trazê-la para o nosso começo da conversa, porque um dos mentores fala isso para a dona Laura, que o lar é um ângulo reto. Tem o ângulo, a reta vertical, que são sentimentos femininos, e tem o ângulo horizontal, que são o masculino. E quando um lar consegue equilibrar esses dois sentimentos, ele tem um lar harmônico. Que atualmente ainda, né, falou na época do livro, mas eu imagino que ainda é assim, porque se você for procurar ver, os lares harmônicos na Terra não são muitos, né? É uma coisa corriqueira que você vai achar, se você sair perguntando, mas futuramente chegaremos lá. E aí ele fala que qual é esse sentimento feminino? Ela tem grandes aspirações, ela se olha para o detalhe, ela é aquele olhar maternal, né? Que está olhando para várias coisas ao mesmo tempo. E o masculino, que é global. Então, uma coisa que a gente sempre corriqueira de perceber isso é a mulher não consegue
parar o pensamento, e o homem ele consegue ficar parado ali e pensar. Tem até uma palestra muito famosa de um pastor americano, e tem um pastor brasileiro que também fala que a diferença é que a mulher é como se fosse vários fios misturados, e ela consegue responder tudo ao mesmo tempo, e o homem são várias caixinhas, ele só abre uma caixinha de cada vez. E toda essa harmonia vai acontecer porque a gente ainda está a caminho, que é a segunda imagem. Vamos ver se eu consigo mostrar. Será que eu vou ter que sair daqui para mostrar? Eu acho que eu vou. Espera aí. Que é a que mostra que a gente está a caminho de chegar nesse... Vocês vão ver se vocês vão enxergar. Não, deu tela cinza outra vez. Você vai Eu ter de que novo. abrir ele antes de compartilhar. Tá. Aí aqui, eu vou... Agora sim. Agora deu. E aqui é o nosso caminho, né? Agora foi? Então, Foi. que é a fala principal da Dona Laura para dar o gancho para a gente começar o capítulo 21, que ela fala que o lar é uma conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Então, com o tempo, aqui na Terra, nós iremos chegar nesse caminho de ter um lar harmônico, onde serão as energias, os sentimentos femininos e os masculinos estarão harmoniosos. E agora eu vou compartilhar o texto. Aí, antes de eu começar a ler, só me falam se tá bom para ler, para ver se eu aprendi a ajustar. Eu acho E que homens ali naquela fala da Dona Laura é homens humanidade. Não, na fala da Dona Laura, ó, o lar, né? Você está perguntando, Raquel? No lar é Não, os só para homens na lembrar, humanidade. porque hoje em dia tem essa história. Senhores, senhoras, brasileiros, brasileiras, homens, mulheres. Ali a fala da Dona Laura é que os homens vão conquistar lentamente humanidade, homens e mulheres. Isso, exatamente. Só faz a divisão mesmo na harmonia do lar. Uhum. O texto está dando para enxergar, para ler junto? Tá boa a letra? Tá muito... Acho que pode ser um pouquinho maior, porque assim, eu vou acompanhar até pelo meu livro, mas eu não sei, quem tiver no celular vai ficar pequenininho. Porque eu apertei aqui onde o Lu me ensinou, mas eu não sei se todos estão vendo. O computador está dando para ver, está um pouquinho fora de foco, mas está dando para ver. É naquela tal setinha aqui no cantinho, não é isso? Então, essa eu apertei, daí ficou maior do que estava para mim. Tá. Eu consigo aumentar. Aí, assim está ótimo. Tá? Então, vamos lá. Capítulo 21, continuando a palestra, porque a Dona Laura vai continuar explicando as coisas do lar para o André Luiz, né? E aí ela fala: a palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade e o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. E aqui é a primeira liçãozinha que ela dá para a gente, né? Que informar, todos nós podemos informar, né? Que é dar a notícia. Ensinar é uma outra coisa. Então, você precisa aprender, você precisa ter autoridade, praticar, ter a experiência para ensinar. Mas informar, todo mundo pode. Eu fiquei extremamente feliz, porque quer dizer que eu estou informando bem vocês toda sexta-feira, toda quarta-feira. Que é o que eu estou fazendo, estou informando as informações do livro. E então ela é muito generosa no jeito de explicar e na humildade de mostrar que ela só vai poder informar as coisas que ela teve notícia. Porque o ensinar tem a ver com incorporar, né?
E aí, quando você tem o ensinar e o incorporar, vem o principal, que é o exemplificar, que quando a gente fala que o exemplo arrasta, é isso. Você vai parar de falar e vai mostrar nas suas ações, e é onde as pessoas mais aprendem, né? Que aí me lembrei do Gandhi, que para ensinar o menino a parar de comer o açúcar, teve que parar uma semana de comer açúcar para poder falar sobre isso. E aí continua. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Essa casa, por exemplo, pertence-lhe? E ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Mais uma vez, ela informando a gente das coisas que a gente até sabe, mas a gente esquece, né? Porque a propriedade é relativa na terra e lá no plano espiritual, mas a gente fica achando que é só no plano espiritual, né? E esquece que aqui é tudo emprestado, né? Aqui não tem nada absoluto, tanto que tem aquela famosa frase que muita gente usa, que é o caixão não tem gaveta, né? Então, que a gente tem que sempre lembrar disso. E aí ela mostra, né, que o patrimônio é uma concessão de empréstimo que a gente pode utilizar para o bem ou para o mal. Então, a gente pode usar para alegrar, para evolução, ou pode usar para as lágrimas, para o equívoco, para os maus hábitos, né? E a destinação que vai revelar a condição espiritual de cada um, né? E aí é onde entra o livre-arbítrio e onde tem a responsabilidade de cada um com as suas escolhas. Ela continua o texto falando para a gente. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Aí, assim, quem não sabe, o bônus hora é o dinheiro do plano espiritual e ele é um dinheiro bem diferente da nossa moeda aqui, porque ele o jeito de funcionar dele é com o nosso esforço, o nosso trabalho, que a gente vai ver mais para frente, né? Essa é a grande diferença da moeda do plano espiritual para a da Terra, porque você não pode transferir para ninguém, você não pode deixar de herança, ela é individual e intransferível, né? E são as horas que você trabalhou, né? É a sua conquista. E aí ele continua aqui. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Aí, então, cada família tem um lar espiritual e ele faz questão de enfatizar que ele pôs esse parênteses, nunca mais que um. E aí, num dos estudos que eu estudo junto para fazer, a pessoa era boa de matemática, não é como eu, aí fez a conta. Eu achei muito legal essa informação e por isso que eu estou trazendo para vocês. 8 horas por dia trabalhadas, dividida pelas 30.000 bônus horas, são 3.750 dias, que vão dar 10 anos. Então, são 10 anos de esforço e dedicação para obter uma casa, um lar. E você pode fazer isso num tempo menor. Ele está fazendo a conta de 8 horas, mas tem alguns espíritos que trabalham 16 horas, 15 horas, como a ministra veneranda, ela tem bônus horas para dar e vender, né? Então, é isso. Aí, você lendo essa parte da morada, que é muito interessante, pode ficar essa pergunta, né? Se é por família espiritual e por horas trabalhadas, e quem ainda não tem essas horas, bônus horas trabalhadas, fica onde? Né? Como é que faz no plano espiritual? Aí vem, ou você fica em casa de amigos que você foi convidado, como é o caso do André Luiz, ou você fica
em pousadas coletivas, que mais para frente vai acabar falando. Então, mas todos estamos vinculados a uma família espiritual. Então, portanto, tudo depende disso para você saber sobre a casa adquirida, né? E se ainda está com a sua família, porque aí surgem várias dúvidas, né? Tipo, se vai ficar na casa, porque, por exemplo, o pai já voltou, a dona Laura está indo para voltar, como é que fica a casa? Aí, com o tempo, ela vai explicando para a gente. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extrema perturbações, ou seja, ele também teve não foi uma perturbação normal, foi uma extrema perturbação, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive que enfrentar serviços rudes, à custa de testemunhos difíceis. Proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me acoberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constitui valiosos recursos para a elevação e a defesa da alma. Essa frase eu grifei porque no estudo todo é a que mais chamou atenção, tanto que tem uma foto com ela que eu vou pôr no final para vocês. Acho que é a parte mais importante, ver a importância do trabalho, né? E da dedicação. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias e Holanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos espera. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava as contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com o suor honrado, fruto dos trabalhos. Então, aqui, nessa parte, a gente tem que pensar que a nossa encarnação é uma mistura de presente e passado. Então, nós temos no presente para corrigir o passado e para reconciliar, mas também para construir a harmonia do futuro, né? Que a gente está aqui encarnado não só para resgatar, mas também para construir um novo futuro. E, às vezes, nós esquecemos disso, né? E
E a gente fica pensando assim, se o bônus horas vai nos ajudar na Terra e não ajuda, né? Tipo, o bônus horas não isenta o espírito de resgatar, ele tem que vir para a Terra, tem que fazer todo o seu trabalho para resgatar os débitos e construir um futuro melhor, né? Sem tantos percalços, né? E aí por isso que ela explica isso para ele, o quanto ela sofreu, né, lá e que ela estava tentando que ela sabia o que ela vinha pela frente para resgatar. E aí ela continua. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então nossa volta. Aí essa lei do ritmo é porque, às vezes, quando a gente está começando a estudar, a gente fica perguntando isso. Ah, mas por que tem que... Hora está na Terra, hora está no plano espiritual. Não dá para ficar num só plano, né? Não, é porque tem esse ritmo, exige isso. Você precisa fazer ir para o plano espiritual, vir para a Terra, né? Aí tem o aprender, o resgatar, o construir. Então, a gente tem que ter essa compreensão, porque a partir do momento que a gente tem essa compreensão, a gente não entra em desespero. Pelo menos não deveria entrar em desespero, porque sabe-se que aquilo que você está passando tem um porquê, tem uma explicação, que é o tal de quando você está com um problema, você não perguntar por quê, e perguntar para quê, né? E aí, conforme o seu grau evolutivo, tem a quantidade para você resgatar, né? Quanto maior o grau evolutivo e menor a quantidade de débito, mais tempo fica no mundo espiritual, que conforme vai diminuindo isso. Aí um exemplo que ele dá é na obra Obreiros da Vida Eterna. Tem um mentor lá que se chama Asclépio, e ele só volta para a Terra a cada 700 anos. É o tempo que ele precisa para voltar para a Terra, que é diferente de nós, que temos que ficar indo e vindo mais rapidamente, né? Porque ainda temos muito a conquistar. E aí, continuando, aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Quando a gente escuta essa frase dele, a gente fica meio sem entender, mas aí a gente tem que lembrar que o André Luiz, na Terra, era materialista e ele era católico. Ele não tinha nenhuma ideia da vida pregressa, ele não tinha nenhuma ideia da reencarnação. Não enquanto o Zé André Luiz, que estava voltando. O espírito podia até ter, mas ele não lembrava. Naquele momento, ele tinha a última vivência dele, que era o médico que veio de forma através do desencarne suicida, que ele também não sabia até então, passou 8 anos no umbral e estava ali reaprendendo a viver no mundo espiritual com a dona Laura. Então ele leva um susto, né? Fica meio assim, não tá entendendo o que está acontecendo. E aí a dona Laura, muito sábia, vai conversando com ele e esclarecendo. Aí ele continua. Senhora Laura, exclamei, interrompendo, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua... Não, isso é uma pergunta. A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Então, ele estava cheio de dúvidas. Ele queria saber, será que agora, né, eu vou saber? Porque quando está aqui na Terra e a gente fica vendo, a gente acha que a partir do momento que desencarnou, a pessoa chegou lá e lembrou de tudo, sabe de todas
as vidas, mas descobre tudo. E não é assim. E por que não é assim? Porque para lembrar, precisa de muita estrutura psíquica. Se ela lembra de tudo de uma vez só, ela pode enlouquecer, né? Então, não é possível essa lembrança total assim, das vidas. O espírito ele vai lembrando na medida que ele vai adquirindo uma superestrutura emocional e cognitiva, né? E aí ele lembra de fatos, ele lembra de relâmpagos, de determinada situação, mas ele não tem uma lembrança completa, aquela vida inteira, né? Porque sem estrutura, desequilibra e é uma carga muito pesada, lembrar de todas as lembranças, tudo da rede de convivência, porque, imagina, é o pai, é a mãe, é a irmã, a família, é muita gente, é muitas histórias para a gente lembrar tudo, né? Então, assim, é diferente da nossa vida, da nossa existência atual, que essa é lembrada, né? E aí você, começando a estudar, assim, no espiritismo, você se pergunta, ué, mas pode enlouquecer no mundo espiritual? Aí a gente tem que parar para pensar, assim, precisa ter um lugar que você pega, Tati, para você enlouquecer? É de fora para dentro que enlouquece ou é de dentro para fora, né? Então, quando a gente fala sobre essas coisas, tem que lembrar que a loucura é fruto de algo do interior, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão que para ter qualquer desses desequilíbrios é uma coisa interna, então não tem essa importância de você estar encarnado ou desencarnado, né? Ela vai acontecer em qualquer plano. E aí eu lembrei, quando eu estava estudando... Quer falar, Raquel? É porque, na realidade, o desequilíbrio é no espírito. É interno, exatamente, é no espírito, exatamente. Isso. E eu lembrei uma coisa bem atual, na hora que eu estava estudando, que eu vi isso, para ficar bem lúdico para as pessoas assim que estão começando a querer empreender, o filme Soul, da Disney, ele mostra isso. Tem uma cena lá que o Espírito 22, ele se perde da sua essência totalmente e ele vai para o vale, onde eles enlouquecem, eles se perdem da coisa. E é muito didática essa parte no filme, eu lembrei dessa parte. Esse filme é lindo, gente, quem não viu. Então, agora, aqui. Aí ela vai responder. Esperei-o, replicou o sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para poder recordar edificando. Então, eu achei importante... Espera aí que eu me perdi aqui. Qual que é? Porque ela fala que a gente tem que recordar edificando, que é ter que fazer no trabalho, enquanto você vai construindo, vai se equilibrando, vai relembrando e vai arrumando essas coisas. É um passo a passo, né? Então, que a gente tem que pensar que essa estrutura psíquica tem que estar bem forte, porque a gente vai lembrar de uma parte nossa onde a gente cometia crimes com facilidade, a gente fazia muitas coisas erradas com facilidade pela nossa pouca moral, pela nossa pouca experiência, né? Então, se o espírito vê os pequenos relâmpagos, já causam uma culpa. Imagina saber de tudo, porque é um processo, é a culpa, o desespero e a loucura, porque não suporta aguentar tudo aquilo, né? A culpa é muito grande. Então, tudo que... E assim, para a gente entender, quando a gente começa a fazer o olhar inverso, ver a nossa vida e as nossas limitações, as doenças, a maneira que a gente vive, as dificuldades, então começa a gente perceber as ligações com o nosso passado. E a gente começa a entender que tem tudo um porquê, tudo interligado, né? E a gente vai resolvendo aos pouquinhos, por pedacinhos da nossa existência. Então, que essa perturbação, ela vem do mesmo jeito, mas
em doses homeopáticas, a gente consegue resolver. Se vem de avalanche, assim, pode dar esse desequilíbrio, né? E aí ela continua explicando, que é essa parte que eu falei, que é o que ela vai dizer ali agora. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desaventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz. Do mesmo modo. Então, o que cometeram com você e o que você cometeu é a mesma dor, né? Portanto, somente a alma, muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tende ao desequilíbrio e à loucura, né? E aí isso serve tanto lá para o mundo espiritual como aqui para a Terra, né? Lá no mundo espiritual é com as intervenções, né? Se eles tentaram de alguma maneira tentar ver o que eles tentar lembrar ou ver alguma coisa. E aqui na Terra tem até eu estava pesquisando e aí achei lá uma fala do Chico falando da importância de não fazer o ATV, né? Que é fazer a volta a vidas passadas, a regressão, que é muito delicado, né? Mexer com essa parte. E aí ela continua explicando. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural. Oi? É TPV. Ai, obrigada. Não, TVT. Eu escrevi ao contrário. É terapias de vidas passadas. É TVT, não há TV. É verdade. TVP. Na hora que eu estava ouvindo lá, eu coloquei ao contrário. Uhum. Vamos lá, então. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explicou-me, respondeu bondosamente. Ela vai responder agora bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado da alma. Resolvemos ambos consultar o assistente logobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então, aí, primeiro que eu achei interessante foi o cuidado total que Deus tem com a gente, como Ele nos ama, né? E aí ela começou a ver flashes junto com o marido, que foi uma dádiva, porque os dois estavam vivendo a mesma coisa, né? E aí começou essa manifestação das vidas passadas. E aí, antes de falar dessa parte do porquê dos 300 anos, quando eu estava estudando, e aí a gente fala essa parte do lembrar ou não lembrar, aí eu lembrei de um estudo para trás, acho que foi uns 3 capítulos para trás, onde também falava sobre recordar, e a gente conversou muito sobre isso, que a nossa amiga Camila, pena que ela não está aqui hoje, que ela assista a gravação,
falou sobre isso, que ela queria muito lembrar, a gente conversou muito sobre isso. E eu estudando Leon Denis, que é um livro que eu estou desde 2018 lendo ele, eu vou acabar ele. Ele fala, eu vou ler só um trechinho pequenininho, assim. Ele tem um capítulo inteiro que ele fala, que chama As Vidas Sucessivas, e aí tem um parágrafo que ele fala assim, para mostrar para a gente o quanto é perigoso essas lembranças. Ele fala assim: o conhecimento de um passado corrupto, como deve suceder com muitos de nós, seria um fardo pesado. A maior parte dos homens atuais é incapaz de tal esforço. A recordação das vidas anteriores só pode ser proveitosa ao espírito bastante evolvido, bastante senhor de si, para suportar-lhe o peso, sem fraquejar, com suficiente desapego das coisas humanas para contemplar com serenidade o espetáculo de sua vida, reviver as dores que padeceu, as injustiças que sofreu, as traições dos que amou. É um privilégio doloroso conhecer o passado, passado de sangue e lágrimas, e é também causa de torturas morais e íntimas lacerações. Então, a importância disso. E aí, o que eu falei que Deus nos ama, que ele vai nos dando por partes, né? Então, a dona Laura, ela teve acesso a 300 anos para trás, né? E aí o assistente, ele examinou e percebeu que para trás tinha coisa pior que ela não ia suportar. Então, vamos observar esses 300 anos e ver o que consegue resgatar, o que consegue melhorar. Depois, com mais experiência que ela vai adquirir moralmente, ela vai conseguir o restante. Então, a nossa... Oi? Tati, eu queria fazer só uma pequena observaçãozinha aí, que ele fala de ler, né? Eles voltaram lá nos arquivos para ler as memórias dele de até 300 anos atrás. Então, isso pode soar meio estranho para alguém, vou ler minhas memórias? Então, só para reavivar. Quando a gente começa, por exemplo, a olhar um álbum de fotografia de quando a gente era criança ou adolescente, cada fotografia daquela remete a gente àquele passado, àquele tempo. Então, a gente revê aquilo tudo. Quer dizer, então, se tivesse escrito e a gente estivesse lendo, obviamente que a gente ia se lembrar com detalhes de tudo que a gente passou, que se alguém perguntar para você agora, o que aconteceu no dia tal, quando você tinha 18 anos? Você não lembra, eu não lembro. Mas se a gente vê uma foto da época, aquele dia vem todo na cabeça da gente. E eu acho isso que é muito legal, muito interessante. Quer dizer, a pessoa vai lá, lê e lembra, a partir do que leu. Revive o momento. Exatamente. Porque você é o próprio personagem, né? Na hora que você está ali lendo, mantendo contato com aquele passado, você que viveu aquilo, né? Isso. E aí tem uma questão, Tati, para complementar, não é questão, é complemento mesmo. É permitido a lembrança e a informação é trazida para nós quando é útil para você avançar, se fortalecer. Se não for útil, eles também não permitem. Então, é útil no sentido assim, isso aqui, você lembrando, vai ajudar a sua modificação, vai fortalecer você para a correção, para o resgate, porque é assim, quando a gente fala muito em culpa, e às vezes a gente pensa que é só uma culpa daquilo que a gente fez mesmo, mas a culpa ela vem também quando a gente, porque assim, olha tudo que a gente ganha de presente de Deus, né? Cada dia de vida, cada oportunidade é uma bênção, é uma riqueza. Ganha no sentido, né, de estar aqui encarnado, e que já é uma bênção, né, para você vivenciar os seus aprendizados quando você está no plano espiritual, chega aqui. Aí você desperdiça essa riqueza que você recebe, essas oportunidades. Você joga fora. É como se você pegasse e botasse no lixo.
o presente divino. Quando você se dá conta, você vai ter que ir lá no lixo. Você vai ter que chafurdar lá para achar o que você jogou fora, para poder você resgatar e corrigir aquilo. Aí é uma culpa mesmo grande, independe exatamente da sua ação. Já é uma culpa, assim como o ser espiritual, que é criado para a perfeição, que é criado para o brilho, para a luz, e você sujou tudo, estragou tudo. Então, isso já é. E eles só permitem quando vai ser útil para você ir lá buscar lá o seu lixinho que jogou fora e trazer de volta e dizer, agora eu vou consertar isso aqui. É meio que assim, né? É verdade, Raquel. Então, e aí, a gente, né, como eu estava falando... Espera só um minuto. Que apareceu um negócio de reiniciar o meu computador. Peraí. Aguarde mais uma hora. Bom, e exatamente, Selena e Raquel complementaram exatamente a minha fala agora, que eu anotei aqui. E o que eu acho legal desse estudo, quando eu li esse livro, eu li com uma outra cabeça, né? Tipo, eu estava começando o EJA pela primeira vez, aí você lê, tudo é bem diferente. Tanto que cada capítulo que eu estou estudando, eu falo, nossa, que legal, eu não lembrava que falava disso, porque você vai vendo que tudo que a gente vai aprendendo para frente tem aqui nesse livro. Então, aí você vê, né, que o assistente deu só esses 300, porque a nossa atual encarnação, ela é a melhor parte da nossa vida. Porque a mais antiga é onde tem mais crime, mais desmando, é a tal da linha de evolução, né? Que a gente vai concluindo que antigamente nós éramos piores, né? Então, eles não autorizam, exatamente como a Raquel falou, nada que não for útil. E aí, essa consulta, ela foi concedida porque eles tinham que programar o futuro. E assim que era feito, né? Eles veem o que é útil, a parte que vai ser feita, e os compromissos e as experiências que necessitam para passar as provas, as expiações. E aí escolhe o combo, qual é a prova, a expiação que você quer resolver, né? E aí é necessário ver os pontos falhos. E aí, por isso que tem esse processo, que primeiro é no papel, você vai ler, depois é as imagens e depois vem a emoção. São etapas que você vai conquistando para poder adquirir tudo aquilo, para poder suportar e tentar corrigir, né? E o que eu acho legal, que dá para fazer uma analogia com a nossa vida, é assim, se a gente parar para analisar onde nós moramos, como é o nosso corpo físico, como são as pessoas ao nosso redor, a gente já vai ter alguma ideia, mais ou menos, de como é que foi a vida para trás, né? Eu penso assim, por exemplo, faz de conta que eu estou na ilha. A gente mora na Ilha Grande, com essa beleza da natureza, com toda essa facilidade de ir e vir, né? Para a gente ir para a casa espírita que a gente frequenta, são alguns passos. Você não precisa pegar ônibus, condução, não precisa, né? Então, tipo, algum merecimento temos, Maria Raquel e Josi, de estarmos ali, Luciano, de estarmos ali. E aí vai vendo as dificuldades. Por exemplo, eu tenho um medo absurdo de lugar fechado, situação que me deixa em lugar fechado. Boa coisa não deve ter aí. Né? Porque não é assim só o elevador, eu não viajo no carro no lugar do meio. Tem que estar perto de saídas, perto de portas. Então, deve ter um motivo para isso. E assim, ao você começar a perceber isso, você vai fazer o inverso, vai querer construir a gratidão pelas coisas que você tem. E aí você começa a construir um futuro melhor, né? E um porvir melhor ainda, se você conseguir fazer essa reforma, que é a tal da reforma íntima que a gente fala tanto. E outra coisa que eu também, na hora que a gente falou do ritmo, que eu passou batido, eu não falei, que é importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, onde é um momento muito triste,
que é uma bênção que a doutrina dá para a gente, é o olhar inverso, né? A gente está se despedindo das pessoas, mas por um momento pensar das alegrias que elas estão proporcionando para lá, para o plano espiritual. Eu não estou dizendo das pessoas que estão desencarnando entubadas, e aí tem todo o processo de perturbação, mas estou falando as outras, que conseguem, de alguma maneira, depois de uma perturbação, chegar do outro lado bem e receber aquelas pessoas que estão esperando, que é aquela história que a quem estuda bastante tempo sabe, né? Quando é uma tristeza aqui, uma alegria lá, e quando vai nascer aqui, é uma tristeza lá e uma alegria aqui. Então, pensar nisso também ajuda a gente a tentar ver a vida de uma forma mais leve, mais serena, para a gente tentar dissipar toda essa tensão desse momento que a gente está vivendo. E aí, continuando aqui, ela vai explicar o porquê, né, da leitura. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atelhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu... Não, peraí. Antes de falar sobre isso, vamos ver o que eu anotei aqui sobre esse capítulo, sobre essa parte. Não. É aquilo que eu já tinha falado, né? Da importância do papel, da imagem, da emoção, como eles trabalham tudo. E outra coisa importante também que eu não falei foi que no meio do capítulo, do parágrafo de cima, fala do ministério que tem para essa parte da reminiscência. Então, isso também mostra no nosso lar o cuidado que eles têm com cada parte que o espírito está passando, né? Ele está no hospital, ele está aprendendo a isso, aprendendo aquilo, então tudo tem é muita disciplina, é tudo muito certinho, né? Não tem aquela, você vai para onde quer, faz o que quer. Eu achei isso interessante. E aí, continuando. Ricardo e eu, então, senhores de 300 anos de memória integral, eu nem consigo imaginar o que é isso, ter 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para as organizações do planeta. Isso aí, Tati, entra com aquele exemplo que eu falei, as oportunidades que nós jogamos fora, as escolhas equivocadas que nós fizemos, aí dá isso. Eita, e agora? Não é só assim um débito e um resgate, um débito e um resgate de meu para com A, para com B, para com não sei. Não, é com o planeta, é que realmente assim, aquela responsabilidade que você quebrou, que você deixou de cumprir, né, uma coisa que se fala tanto, nós somos co-criadores. Não fomos, nós, pelo contrário, não fizemos nada para colaborar com o planeta, ou pouco, fizemos pouco, né? Vamos considerar que sempre faz um pouquinho. É essa imagem que chega aqui. Quão grande é o nosso débito para com as organizações do planeta, que foi construído por Jesus, no governador, né, que nos dá toda uma maravilha, e a gente sai chutando balde, né? Aí chega nisso. Raquel, e outra coisa importante disso que você falou, que você me fez pensar, é como a gente não tem essa visão, porque a gente, às vezes, não se compromete com a comunidade, que a gente, o bairro, o que dirá com o planeta, né? A gente tem essa dificuldade.
A gente não se compromete com a água que usa, a gente não se compromete com o uso da luz elétrica, da energia, a gente não se compromete com o uso de alimentos, com embalagens, não se compromete com o descarte, com o lixo, a gente não se compromete com a porção de coisas ao nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Verdade. Isso agora que somos mais conscientes, né? Mas, Tati, tem uma ideia muito interessante, né? Que se fala, alguns falam que o ciclo de uma encarnação são 100 anos. Isso arredondando, e bem arredondando mesmo. Né? A gente vive uns 60 anos, fica no mundo espiritual uns 40. Então dá uma média de 100. Você imaginar esses 300 anos, são 3 encarnações. Imagina, três criaturas, porque a gente é o mesmo espírito, mas são 3 criaturas diferentes, com família diferente, com casa diferente, país, e um monte de coisa. Quanto não tem de informação aí? Porque você tem que vir até numa língua diferente, então tem que ter uma certa tradução de conceitos, né? Então, a ideia é por aí, 300 anos, se você botar no arredondar, são 3 encarnações. E é coisa pra caramba. É verdade, Zé. E por isso a importância dessa harmonia, né? Familiar, que é exatamente o que você falou, são 3 indivíduos, que é isso que foi uma coisa bem interessante, que até nos capítulos anteriores eu falei, que a gente conseguir fazer essa distinção, né? Tipo, essa encarnação tem começo, meio e fim, mas aí o espírito continua e ele vai ter. Mas aquele, tipo, enquanto José, enquanto Maria, enquanto foi aquele período. É bem colocado isso que você falou. E aí ele fala do planeta, daí fala, aqui. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça. Não, eu não falei. E onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sobre forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa, para deixá-la junto de nós. Então, aí, a primeira coisa que mostra foi que eles tiveram a família reunida, né? Tirando a Teresa, os outros filhos, eu esqueci agora, o Lísias, a Judite, e tem mais uma que esqueci agora o nome, os 3 com o pai e a mãe, eles tiveram... Yolanda. Eles tiveram um período juntos, e aí o Ricardo veio para a Terra, e agora está nessa coisa. O Ricardo veio e a Teresa vai chegar, nessa troca. E aí, né, tipo, a Teresa vai ser a que menos vai ter essa convivência com a mãe aí no plano e é que vai ajudar. Porque quando ela chegar, ela vai ficar nessa parte de ajuda da casa, né? Porque a Laura vai vir para cá. Então, mostra nessa passagem do Ricardo e a chegada, a importância da harmonia familiar, né? Que é fundamental para dar chance desse reencontro. Porque aí, caso contrário, dá muitos encontros e desencontros. Porque um encarna, daí outro fez o que, daí desencarna e volta, daí não dá o tempo, aí a reencarnação de um... Eles conseguiram uma harmonia que até conseguiram fazer essa vivência familiar lá no nosso lar. E aí, ela continua explicando. De olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha, ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa, que é a Teresa, não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios, desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto,
transmitir-lhe minhas obrigações do auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então, aí, mais uma lição para o André Luiz, para ele ter o conhecimento da história da Teresa, que é ao contrário dele, teve uma passagem bem rápida pelo umbral, devido à sua trajetória aqui na Terra, e aí mostra novamente a harmonia e que a dona Laura vai precisar para poder voltar tranquila para resgatar aqui na Terra, né? E aí, com esse olhar, né, sobre o prisma da doutrina, como ela é reconfortante, porque a gente sabe saber que tudo tem seu caminho e o seu progresso, né? E nós atraímos para o nosso campo magnético a nossa de simpatia, e aí a gente para pensar, nossa, o Ricardo veio faz 3 anos, aí em seguida a dona Laura viria. Então, eles vão ter 3 anos de diferença. Todo o trajeto que vai ter que acontecer na vida deles para eles se reencontrarem, se apaixonarem, casarem. E aí fica, será? Mas e se não for para a cidade do outro, não estiver no mesmo lugar, o que acontece? Daí a gente para pensar, né? Que as almas afins, elas se buscam, né? E aí tem uma identificação imediata, né? Por exemplo, como que você explica? Eu lembrei de mim agora, mas nem vou usar. Uma pessoa está na sua vida, a vida inteira morou num lugar, e de repente ela sai desse lugar, vai para outro, topa com alguém lá, e aí olha o olho no olho e fala, não é ele. Tem essas vivências, essas histórias. Isso acontece com amigos, com lugar, com pessoas, assim, amigos, o casamento, seja lá o que for. Então, tem esse planejamento na nossa vida, né? E ele é bem complexo e ele envolve muitas pessoas. Então, quando os mentores estão fazendo planejamento de existe todo um processo. E aí eu lembrei da história como é que é o nome dele mesmo, Maria Raquel, do último livro que a gente leu, que ele não consegue reencarnar porque o Silas. O Silas não consegue fazer essa volta porque não está achando a madrasta. Isso, e às vezes, Tati, planeja tudo, eu aceito, o outro aceita, mas a gente, quando chega aqui, não significa que o planejamento que foi elaborado, tudo concordado lá, acordado, ele se cumpra, que às vezes um dos dois se desvirtua e aí vai ter que esperar mais não sei quanto tempo, fazer outro planejamento. Também acontece, entendeu? Não é porque está tudo bonitinho que vai acontecer, não. Pode dar um balaio de gato que não se entende, não se encontram, se perdem ou se desperdiça a oportunidade, né? Os mentores, eles não interferem, mas até dá uma ajudinha, tipo, atrasa um ônibus, pega um dia aqui, dá uma intuição ali, faz, mas às vezes a gente realmente é bem teimoso e desvirtua. Claro que no caso deles, principalmente, que já há uma afinidade, já há uma união para fortalecimento dos laços, né? Então, provavelmente, assim já vai ser mais fácil, porque já são pessoas com essa, como se diz assim, essa sensibilidade para aceitação. Mas tem os rebeldezinhos que precisam se encontrar para o reajuste, não, que aí, de repente, vai com a rebeldia, está vendo ali que aquele seria um caminho, mas faz outra escolha, porque o livre-arbítrio da gente ele é limitado, mas até certo ponto é respeitado também. Então, a minha escolha, eu vou sair fora dessa criatura que eu tinha que encontrar e eu desperdiço, jogo fora. Eu ia fazer um comentário junto com o seu, mas eu me perdi. Vai, Helena, para ver se eu lembro. Bom, são duas coisas. A primeira eu quero colocar com relação ao texto,
quando ela fala aí, por muito que sofreu, não vai ficar muito tempo na zona umbraliana. É só um adendo, né? Não é pelo muito que sofreu, é pelo como ela passou por esse sofrimento. Boa lembrança. Assim, retrucando, resmungando, se debatendo, realmente o sofrimento não adiantaria muito, porque soube sofrer. E o segundo é para esclarecer mais ou menos essa história do reencontro aí, porque é a minha história pessoal. A minha esposa, ela quando era solteira, ela morava em frente a um ponto de ônibus. Eu nunca tinha visto a minha esposa. O ponto de ônibus que ela morava era 2 pontos antes do ponto que eu tinha que saltar. Então, eu vinha da faculdade, eu vinha do trabalho. Quando chegava na direção da casa dela, o ponto de ônibus da casa dela era o ponto que eu ia lá para frente, para poder, quando chegasse o meu ponto, eu descer, tentar apertando os outros, tentar empurra. Então, um belo dia, eu passei em um ponto em frente à casa dela e eu vi uma menina de cabelo comprido, preto lá dentro, com olho verde. Me chamou muita atenção aquela menina. Dali para frente, toda vez eu passava tentando ver a menina, nunca mais vi a menina. Passaram-se uns 6 meses, talvez mais. Belo dia eu estava sentado na porta da minha casa, de repente me veio uma menina lourinha, de olho azul e tal. Bom, a gente começou a namorar. Lá se vão 40 anos isso. Depois de muito tempo que a gente estava namorando, é que eu fui descobrir que a minha esposa era aquela menina morena de olho verde, que na realidade o olho da minha esposa muda, de acordo com... Ele tem os 2 pigmentos, verde ou azul. Dia de muito sol, sobressai o azul. Dia mais nublado, sobressai o verde. Então, tem hora que você acha que ela é olho verde. Então, naquela vez, ela tinha passado uma coisa no cabelo, o cabelo ficou preto. Mas era uma menina. E para vocês ficarem assim... Mais coisa da história tempos depois que a gente já estava casado, mamãe me mostrou uma psicografia que ela teve em casa, ela fez em casa. Ela estava sentada, naquela época eu escutava muito rádio de manhã, e de repente diz ela que deu vontade de escrever, pegou um papel e escreveu, foi minha avó, dizendo para ela receber aquela minha namorada como se fosse uma filha, porque essa é a verdadeira filha. E quem cuidou da minha mãe até o último dia foi a minha esposa. Então, está aí, que não foi à toa. Foi planejada. Foi uma encarnação planejada, foi um encontro planejado. E não somos alma gêmea, não. A gente está aqui num aprendizado de amor, resgatando o passado e construindo um futuro. Mas que foi planejado, foi. Eu não tenho a menor dúvida. São histórias assim. Em geral. O microfone, Raquel. Show, Raquel. Os encontros fortuitos são mais raros. Geralmente é planejado. Agora, às vezes, a gente foge do planejamento. Verdade. É aquela hora que deu aquela pessoa ali, você não quer de jeito nenhum. Muda de cidade para não encontrar. Com outra coisa. Você se distrai com outra coisa. Quantas histórias a gente tem que eu fico em dúvida, eu estou com fulano, mas apareceu aqui um outro, eu acho que é melhor, eu não sei o quê. Mesmo as histórias mais antigas, hoje em dia tem mais essa facilidade. Minha mãe era de uma época, né? Que o pai que escolhia o marido. Então, já estava escolhido lá. Minha mãe conheceu o meu pai, que não era o escolhido pelo pai dela. E eles resolveram, eles fugiram para casar. Quer dizer, como que explica essa história? O planejado era aquele que o pai ia impor ou foi o pai? Era meu pai, quer dizer que foi uma história linda de amor, né? Ela ficou viúva cedo, mas 5 filhas, uma construção. Enquanto ele estava entre nós, foi com muita responsabilidade, com muita alegria, e depois o meu avô chegou a dizer que de tudo que ele tinha escolhido para as outras filhas, o que ele não tinha escolhido era o melhor genro dele. Então, quer dizer, a gente
faz as histórias acontecerem também, e aí fica, é uma encruzilhada, eu vou por ali, vou por aqui, mas tem isso. E, às vezes, a nossa rebeldia é que direciona para a escolha mais equivocada, né? Mas mesmo assim, o plano espiritual interfere, porque aí, assim, eu não sei quantas vezes eu tentei terminar Sugere, o não namoro. interfere, né, Marco? Não, assim, eu não sei Sugere. quantas vezes eu tentei terminar o meu namoro, não porque eu não gostasse dela, porque eu não queria me amarrar cedo. Sabe? Eu tinha um projeto de vida completamente diferente, eu tinha um projeto de me formar e sair, viajar e tal, eu não queria nada cedo. Mas eu não conseguia. Pois é, porque eles ficam intuindo. Não é exatamente uma interferência, mas é ali. Pronto. Aí promove um encontro que é chamado por acaso, aí, que coincidência! Não, não foi coincidência. Os amigos espirituais estão ali, tentando, né? A gente dá muito trabalho para eles, na realidade. Mais alguém? Não, muito bom o seu estudo, Tati, excelente. Foi muito bom mesmo. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Muito. Eu fiquei bem feliz, porque eu lembro, assim, essas coisas a gente estuda, depois a gente deixa, e a gente vai se mergulhando no mundo material, e aí eles são ótimos para pôr a gente de volta para o eixo. Porque aí a gente começa a ver as coisas, né? Tipo, por que eu estou sofrendo por isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Né? Então, para mim, foi muito legal esse capítulo. Eu brinco com a Josi que quem escolheu os nossos capítulos foi a espiritualidade, porque todo capítulo a gente fala: esse capítulo é para mim. Esse capítulo é para mim. E aí, quando a gente estava conversando essa semana para falar, né? Que a gente sempre fala antes, ela falou: Tati, não sei esse seu, mas o meu da semana que vem é para mim. Aí eu fui ler, eu falei: não, o meu é para mim. Na verdade, é para todo mundo. Mas quem aprende primeiro é quem prepara, né? A nossa irmã Eliana colocou aí que não sei onde eu me escondo. Aí eu respondi para ela: não se esconda, porque nós estamos todos sob os olhares misericordiosos de Jesus. Se tiver escondido, todos nós vamos ter que nos esconder, então não tem onde esconder. Se a gente for olhar 300 anos, não precisa ser 300 anos, não. Só outra última encarnação antes dessa, que, como a Tati falou muito bem, a atual é a melhor. Se a gente olhar na passada, a gente vai ver que já fez muita besteira, então não tem jeito. Quanto mais para trás, mais besteira fez. Marco Celeno, você está sendo muito generoso. Eu não preciso nem da outra. Eu tenho coisa que eu me vergonho dessa. Eu ia falar isso. Me vergonho de coisas de anteontem. Eu vou te falar uma coisa, Celeno. Eu tenho uma memória excelente, excepcional, e eu sou aquela pessoa que vai lembrar. Você lembra a roupa que você estava usando em 2020, 98? Sim, eu lembro. Eu lembro também, Tati, lembro. Não lembro nada. Eu sou aquela pessoa do grupo das amigas de infância que elas falam assim: Tati, você lembra de... Não, lembro, a gente foi em tal lugar, sentou e comeu, você falou isso. Eu fiz terapia. Eu fiz terapia em 2009, que eu passei por um processo de síndrome do pânico, não sei o quê, onde a psicóloga ela falou assim: vou te desvirar do passado. Eu não sei que coisa que ela fez, sei que desde que ela fez esse trabalho comigo, tem uma parte que eu esqueci. Juro, verdade. Tem uma parte. Hoje a minha memória não é exatamente assim como era. É porque lá. Não é útil. É porque não é útil. Ela fez. Mas mesmo assim tem muita coisa que eu lembro. Tati, tá ouvindo? Então eu estou bem arrumada, viu? Porque eu não lembro nem dos aniversários bem próximos. Imagina do resto. Então, olha só, então vai ser assim, se for me ajudar na parte das outras reencarnações, então vai me ajudar bastante, porque eu não lembro muito, não. Mas eu achei muito legal eu acho não lembrar
lembrar uma dádiva, Josi, é muito bom esquecer rápido, o HD fica levinho. O HD é pesado. Queria lembrar, não. Lembrei da parte de uma das minhas em sonho, e foi aquele sonho real mesmo, que foi para lembrar mesmo, porque eu estava passando por certa situação, e realmente é aquela história, era melhor não ter lembrado. Eu ia. Porque deu vergonha mesmo. Acabou. Porque... Bom, gente, então, eu acho que todo mundo já falou, né? Foi muito bom fazer esse estudo. É bom porque a gente vai terminar no horário, igual a tia Josi gosta. Isso, eu ia dizer, eu vou precisar sair mesmo. Mas então, foi Raquel, lindo. Já que você vai precisar sair, faz a nossa prece de encerramento, aí a gente já faz a prece, já manda um beijo para todo mundo e já vamos para casa, tá? Vamos para casa. Estou me sentindo bem pertinho de vocês. Tá bom, tá bom. Alguém quer mais alguma colocação? Acho que não, tudo quietinho. Então, queridos, vamos fazer um encontro conosco mesmo, principalmente nesse momento que é de agradecimento por essa doutrina tão abençoada que nos esclarece sobre a nossa origem, sobre o nosso futuro, a nossa destinação. Agradecer termos sido criados, agradecer estarmos vivenciando nesse momento tantas transformações, estarmos sendo testemunhas de tantos medos, de tantas dores, de tantos sofrimentos, mas, ao mesmo tempo, de tantas oportunidades de esperança, de fortalecimento da fé, de gratidão por sermos criaturas de Deus, para sermos criados para sermos luz, para sermos estrela, brilharmos. E estamos, nesse momento, a cada tarde, em cada encontro de estudo, nos preparando para esse momento quando vamos brilhar. Ainda carregamos sombras, ainda ofuscamos nosso próprio brilho, muitas vezes por atitudes impensadas, por atitudes precipitadas, mas são as oportunidades que nos têm chegado, pelas quais nós agradecemos, principalmente por tantos esclarecimentos que temos recebido, essa troca, essa amizade sendo construída, cada um de nós, mais na frente, um dia, vamos de novo nos reconhecer e lembrar destes momentos que fortalecemos os nossos afetos. Por tudo isso, Jesus, nós agradecemos, mas também, ao mesmo tempo que somos gratos, nós rogamos que possa levar a cada coração sofrido um pouco da nossa alegria, um pouco da nossa gratidão, um pouco da nossa esperança e da nossa fé, para consolar, para esclarecer, sejam os invisíveis que nos buscam para aprender, mas também os que nos ouvem, que vão aprendendo também, pouco a pouco, despertando para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, agradecidos e na certeza de sermos úteis, de nos apresentarmos para servir, nós pedimos pelo encerramento do nosso encontro nesta tarde. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus.